Bem-vindo, alunos, à nossa 17ª videoaula da disciplina Matemática aplicada à Economia do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como nas outras videoaulas, em algum ponto eu indicarei uma questão do Chiang que vocês devem resolver e encaminhar por e-mail no prazo máximo de uma semana. Tema da aula de hoje, continuamos com as equações adferências. E agora nós vamos introduzir a equação adferências com termo variável. Tá? Veremos alguns casos de equações adferências de segunda ordem, onde agora o termo não é mais uma constante, é uma expressão que caracteriza um termo variável. Vamos trabalhar com alguns tipos de expressões. Vamos começar no caso em que o termo variável é escrito na forma cm elevado a t, onde c, o fator multiplicativo, e a base m são constantes. Veja, até aqui tratamos apenas de equações de segunda ordem, com coeficientes e termo constante. Na forma yt mais 1, mais a1 yt mais 2, mais a2 yt igual a constante c. O termo era a constante c. Agora nós vamos manter os coeficientes a1 e a2 constantes, porém o termo será variável, será uma função de t, uma f de t. Vamos começar com um caso mais simples, cm elevado a t. Então, de modo que a nossa equação adferências de segunda ordem vai ser do tipo y de t mais 2 mais a1, y de t mais 1, mais a2, y de t, igual a cm elevado a t. Portanto, neste novo caso, evidentemente, só muda a solução particular, porque a equação homogênea associada é a mesma, portanto, a função complementar, a solução geral da homogênea é a mesma. Então vamos atacar a solução particular para este caso, quando o termo variável assume esse formato, cm elevado a t. Vamos empregar, para obter essa solução particular, o método chamado de coeficientes indeterminados. Qual é o requisito para a aplicação deste método? O requisito é o termo variável, f de t, e suas diferenças sucessivas devem assumir, no conjunto delas, um número finito de tipos de expressão, à parte as constantes multiplicativas. Então, é o mesmo tipo de restrição que nós tínhamos aplicados no caso de equações diferenciais com termo variável. Lembra? Então, o termo pode ser o termo e as suas derivadas. Tá? Naquele caso, tinha que ser, por exemplo, todos os polinômios, ou todas as funções senoidais, ou funções exponenciais. Agora, o termo variável, e não mais as derivadas, porque nós estamos no caso de equações discretas. Né? Então, o termo variável e as diferenças sucessivas também devem assumir um número finito de tipos de expressões. Tá? Ou seja, apenas expressões do tipo exponencial, senoidal, polinômio, etc. Quer dizer, se eu tenho um conjunto de polinômios, eu tenho um tipo finito de expressões polinomiais. É nesse sentido. Tá? Bom, vamos começar com o primeiro exercício para a gente treinar essa técnica dos métodos dos coeficientes indeterminados. Muito bem, este é o exercício. Seja a equação a diferenças de segunda ordem, y de t mais 2, mais yt mais 1, menos 3 vezes y de t igual a 7 elevado a t. Calcule a solução particular yp. Bom, então vocês estão vendo que se trata de uma equação de segunda ordem, tem um termo variável, né, do tipo cm elevado a t. No caso, o termo variável é 7 elevado a t, portanto o c é 1 e a base m, no caso, seria 7. Bom, eu vou mostrar que 7 elevado a t resulta em um número finito de tipos de expressões, quando se considera todas as diferenças, de fato. Né? Vamos para a primeira diferença, ΔYt, que é yt mais 1 menos yt. Então, vamos aplicar o delta a essa expressão. Né? Então, delta 7 elevado a t é igual, 7 elevado a t mais 1 menos 7 elevado a t. Né? O y de t aí como eu estou chamando, da nossa função cm elevado a t. Né? Então vamos lá, delta 7 elevado a t, fica 7 elevado a t mais 1, menos 7 elevado a t. Eu ponho em evidência o 7 elevado a t. Né? Então o 7 elevado a t mais 1, pondo o 7 elevado a t em evidência,
né? Pós multiplicando, fica só o 7, que está entre parênteses. E a outra expressão fica só o menos 1, que é o segundo termo. 7 menos 1, 6, 6, 7 elevado a t. Então, essa é a primeira diferença. Vamos pegar a segunda diferença. É o delta elevado ao quadrado, que seria, isso aí indica a segunda diferença. É um análogo à derivada da segunda. Então, seria o delta elevado a 2. Então, delta elevado a 2 de 7t é o delta do delta de 7t. E o delta de 7t a gente sabe que é 6, 7 elevado a t. Então, a delta do 6, 7 elevado a t. Isso fica 6, 7 elevado a t mais 1, menos 6, 7 elevado a t. Eu ponho novamente 7 elevado a t. Agora fica 6, pré-multiplicando, porque aparece o 6 pré-multiplicando os dois termos, então pus o 6 em evidência, e aí continua com 7 menos 1, 7 elevado a t. Então fica 7 menos 1, 6, 6 vezes 6, 36, 36, 7 elevado a t. Né? Então, a segunda expressão é do tipo, é um fator que está multiplicando 7 elevado a t. Né? A primeira diferença deu 6, 7 elevado a t, a segunda diferença, o fator é 36, 36, 7 elevado a t, assim por diante. E você pode continuar isso para as diferenças de ordem mais elevada. Todas as diferenças são múltiplos de 7 elevado a t. Então, há somente um único tipo de expressão, que é a base 7 elevado à variável t. Então, veja, vamos tentar uma solução particular dessa equação que imita o formato do termo. Tá? Então vai ser uma constante, no caso vou chamar B maiúsculo ali, vezes 7 elevado a t. Essa é a solução particular. Quer dizer, a técnica aí é que a solução particular tem a mesma cara do termo. Tá? B 7 elevado a t. E vamos substituir na equação as diferenças. Então fica. Né? Primeira, a equação de diferença era y t mais 2 mais y t mais 1. Né? Menos 3yt é igual a 7 elevado a t. Então, vamos lá. Então, yt mais 2, então é b 7t mais 2. Tá? O segundo termo, yt mais 1, fica b 7 elevado a t mais 1. E o terceiro termo, lembra, era menos 3y de t. Então, fica menos 3, que multiplica b 7 elevado a t. No segundo membro tem um termo que é 7 elevado a t. Então, tudo isso é igual a 7 elevado a t. No primeiro membro, eu ponho o b em evidência, então fica b, pré-multiplicando, e ponho o 7 elevado a t em evidência pós-multiplicando. Então, de um lado eu tenho um b, do outro lado eu tenho 7 elevado a t, e dentro dos parênteses, tá certo? Eu tenho lá 7 ao quadrado, que é o que sobrou do primeiro termo, mais 7, que é o que sobra do segundo termo, menos 3. Tá? É igual a 7 elevado a t. Portanto, b é 7 elevado a t dividido por 7 ao quadrado, que é 49, mais 7, menos 3. 49 com 7, 56, menos 3, 53. Então, 1 sobre 53. Portanto, a solução particular, que é b, 7 elevado a t, seria 1 sobre 53, 7 elevado a t. Então, você note que isso não é uma constante, é um equilíbrio móvel. Né? Então, se houver uma oscilação, né, inicial, um desvio inicial na forma oscilatória, ele não tende por uma mesma horizontal. Né? Então, ele tende por uma trajetória que é uma função exponencial. Essa função 1,53 avos, 7 elevado a t. Então, trata-se de um equilíbrio móvel. Então, o exercício indica como seria a solução, né, de um caso mais geral em que o termo é do tipo c m elevado a t. Quer dizer, como seria a solução particular de um caso geral em que o termo é variável e é c m elevado a t. Tá? Então, note que todas as diferenças sucessivas desse termo assumem a mesma forma de expressão b m elevado a t. Tá? Ok? Todas as diferenças sucessivas da solução particular, para ser mais específico, também assumem a forma bm elevado a t. Né? As diferenças sucessivas do termo é uma constante, que vai variando, nós vimos, dá para 6, depois 36, m elevado a t. O que eu estou dizendo é, todas as diferenças sucessivas da solução particular candidata assumem a mesma forma de expressão bm elevado a t. Tá? Portanto, yt igual a bm elevado a t é a solução particular candidata. Vamos substituir essa solução na equação experimental. Aí o yt é bm elevado a t, então yt mais 1 é bm elevado a t mais 1, mais yt mais 2 é igual a bm elevado a t mais 2. Vamos substituir na equação, né? Yt mais 2 mais a1, yt mais 1 mais a2, yt igual a c m elevado a t. Então fica bmt mais 2 mais a1, bm
elevado a t mais 1, mais A2b m elevado a t igual a c m elevado a t. Portanto, esse b, que é essa constante que multiplica, né, esse fator constante multiplicativo, pondo o b em evidência e cancelando m elevado a t. Então, o b é c, que é o que estava no segundo membro, dividido por o que restou no primeiro membro, né, que é o m ao quadrado, mais A1 vezes m mais A2. Tá? E, portanto, a nossa solução particular fica yt é igual a b, que é essa expressão, vezes m elevado a t. Eu já estou multiplicando o m elevado a t no numerador, né? Então fica c m elevado a t e o mesmo denominador m ao quadrado mais a1 m mais a2. Tá? É claro que essa solução só vale se o denominador for diferente de zero. Portanto, m ao quadrado mais a1 m mais a2 tem que ser diferente de zero. Se o denominador se anula, eu não posso mais tentar a solução b, solução particular, b m elevado a t. Eu tento a segunda solução, que nós já sabemos que o truque é pré-multiplicar por t, né? Então fica b t m elevado a t. Se falhar novamente, você tenta b t ao quadrado e m elevado a t e assim por diante, né? Pré-multiplicar mais uma vez por t. Vamos agora um outro tipo de termo variável. Agora, o termo variável da equação a diferenças de segunda ordem apresenta-se na forma ct elevado a m. Né? Então, vocês percebam que agora a variável independente t aparece na base da potenciação e não no expoente. Esse expoente n é simplesmente um inteiro positivo. Façamos um exemplo à guisa de exercício. Ok? Vamos lá. O exercício, ou exemplo, está aí. Seja a equação a diferenças de segunda ordem, y de t mais 2, mais 5 vezes y de t mais 1, mais 2yt igual a t ao quadrado. No caso, o n aqui é 2. Veja que a base é t, não tem nenhum fator pré-multiplicativo. Tá? O c aqui é igual a 1. Tá? Calcule a solução particular desse caso. Tá? A solução geral da homogênea já conhece, vamos ver o que tem de novidade, né? Que é a busca da solução particular para este termo que agora é variável. Então, um termo na forma de ct elevado a n, o c é 1 e o n é 2. Vamos pegar as três diferenças de t ao quadrado, para ver se dá o mesmo tipo. Né? Então, delta t ao quadrado fica t mais 1 ao quadrado, tá certo? Que eu estou fazendo a variação em t. Veja que a variação em t aparece na base, não no expoente, porque a variável está na base. Então, t mais 1 ao quadrado, né? Menos t ao quadrado. Né? Aí você, desenvolvendo a primeira expressão, o quadrado perfeito da primeira expressão, fica t ao quadrado, é o primeiro termo do desenvolvimento, que cancela com menos t ao quadrado. Então fica só o termo cruzado, 2t, e mais 1, que é o segundo termo ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Então fica 2t mais 1. Agora vamos fazer a diferença segunda, delta elevado a 2, que é a diferença segunda. Delta elevado a 2 de t ao quadrado, que é a expressão. Então é delta de delta t ao quadrado, é o delta de 2t mais 1. Então fica 2t mais 1, tá certo? Né? O t mais 1, e depois menos 2t mais 1, menos 2t, menos 1, porque eu estou distribuindo menos. Né? Bom, e aí você vai ver que o menos 2t cancela com 2t, o 1 cancela com menos 1, né? Sobra 1 mais 1, tá certo? Não, sobra aquele 2, né, que é o 2, aí dentro dos parênteses tem o t mais 1, então distribuindo dá um 2, sobra só esse 2, o resto se cancela, então isso é 2. Tá? E a derivada, a diferença terceira, né, que é o delta, o triângulo 3 de t ao quadrado, é o delta de delta ao quadrado, t ao quadrado, delta ao quadrado, t ao quadrado é 2, então a variação de 2, a diferença de 2, né, a variação discreta, a diferença de 2, que é uma constante da zero. Né? Então tem três tipos de expressões, né? T ao quadrado, t e constante, que são três exemplos de polinômios. Né? Então é uma classe definida de tipos de expressões. Então, nós vamos usar uma solução experimental que também é um polinômio, já que todas as diferenças do termo deram polinômios. Então, observando isso, nós vamos testar um polinômio. Como a equação é de segunda ordem, vamos testar um polinômio até de segundo grau. Então, é o b0 mais b1t mais b2t ao quadrado. Essa é a nossa solução candidata. Esse é o nosso yt candidato. Portanto, o yt mais 1 é b0 mais b1t mais 1 mais b2t mais 1 ao quadrado. Fica b0, vamos distribuir
o segundo termo, então fica mais B1T mais B1, distribuindo, explicitando lá o quadrado perfeito e distribuindo, fica B2, o primeiro termo T ao quadrado, B2T ao quadrado, o segundo termo dá simplesmente 2T, né, então fica 2B2T, e o terceiro termo seria simplesmente 1, como está pré-multiplicando por B2, mais B2. Tá? Então eu ponho os termos que não levam a variável T em evidência, B0 mais B1 mais B2, ponho os termos com a variável T em evidência, dá o B1, que é o segundo termo ali, né, mais o 2B2, que seria, deixa eu ver, o terceiro, o quinto termo, né, mais 2B2, e aí no quarto termo tem aquele B2T ao quadrado que eu reescrevo aí por último agora. Tá? Então esse é o YT mais 1. Agora vamos fazer o YT mais 2. Então a gente pode pegar essa expressão, né, novamente, do YT mais 2, literalmente é B0, né, a mesma expressão do YT, mas para T mais 2. Então YT mais 2 é B0, B1T mais 2, mais 2T mais 2 elevado ao quadrado. Vamos desenvolver isso? Então fica B0, agora distribuindo, né? B1T mais 2B1, e depois resolve aquele quadrado e distribui. Então fica B2T ao quadrado, mais 4B2T, mais 4B2, tá? Ok? Porque o 2 elevado ao quadrado que aparece ali, na hora que, o 2 que aparece ali, na hora que desenvolve fica 4. Então, como está pré-multiplicando por B2, fica mais 4B2. Aí eu ponho todos os termos independentes em evidência, B0 mais 2B1 mais 4B2, ponho tudo isso entre parênteses, tá certo? Depois os termos que são pós-multiplicados por T, B1 mais 4B2T, e finalmente o termo que multiplica, que aparece o T ao quadrado, que é o B2T ao quadrado. Tá? Então nós temos ali YT mais 1 e YT mais 2, e agora a gente substitui a solução candidata na equação as diferenças do exercício. Tá? Então fica YT mais 2, mais 5YT mais 1, mais 2YT. Então coloca lá. Né? Simplesmente a expressão para YT mais 2, escrevo novamente, B0 mais 2B1 mais 4B2, mais B1 mais 4B2 vezes T. A expressão que envolve YT mais 1, mas multiplicando tudo por 5, tá? Porque é 5YT mais 1. Então vamos pegar a expressão lá. Então fica 5 que multiplica B0 mais B1 mais B2, depois 5 que multiplica B1 mais 2, B2T, e o 5 que multiplica B2T ao quadrado. Depois, e agora a expressão que envolve duas vezes o YT. Então fica 2B0 mais 2B1T mais 2B2T ao quadrado. Isso é igual ao termo que é T ao quadrado, esse termo variável T ao quadrado. E assim, né, nós vamos agora agrupar todos os termos independentes, que é 8B0, já fazendo, né, aquele B0, depois ele encontra aquele 5B0, né? Tá certo? Que dá 6B0. Que mais? Espera aí, para chegar a 8B0, onde é que está 5B0? Com B0, 6B0. Ah, sim, tem mais aquele 2B0 que aparece ali, né? O antepenúltimo termo. Então 6 com 2, 8B0. Depois faz com B1. Vocês vão ver que dá 7B1, depois com B2, 9B2. Depois os termos que multiplica T, né, que só aparece T. Né? Então tem um 4B2 ali, que está multiplicando T. Né? Depois ali tem um, né, 5, 2, 10B2, né, que dá 14. Depois você vai subtraindo, chega lá 8B1 mais 14B2, B2, 14B2, o B1 dá 8B1, 8B1 mais 14B2 vezes T, e T ao quadrado, onde está o T ao quadrado, tem esse 2B2T ao quadrado, que é o último cara ali, com 5, né, dá 7, tem mais um outro B ao quadrado, 8, mais 8B2, né, 8B2T ao quadrado, 8B2, igual a T ao quadrado. Então tem um polinômio no primeiro membro, um polinômio no segundo membro, e se iguala termo a termo. Tá? Como não tem termo independente no segundo membro, então os termos independentes, 8B0 mais 7B1 mais 2B2 é igual a 0. Como não tem nenhum termo que pré-multiplica T, não tem um termo em T, portanto, o que pré-multiplica ali no primeiro membro, 8B1 mais 14B2 igual a 0, e depois o 8B2 é igual a 1. Porque no segundo membro, pré-multiplicando o T ao quadrado é 1. Né? Bom, isso dá... bom, se 8B2 é igual a 1, B2 é igual a 1 oitavo, substituir nas outras equações, vocês vão ver que facilmente se calcula que o B0 é 13, 256 avos,
O B1 fica menos 7/4 vezes 1/8, né? Né? Dá menos 7 sobre 32 avos. Então a solução particular agora escreve o polinômio. Então vamos lá, B0, 3,256 avos, menos B1, que é menos, mais B1, né? Mais 7,32 avos de T, e o B2, tá certo? Que é 1/8, então fica mais 1/8 T ao quadrado, conforme a gente supôs, a solução é essa. Então, esse polinômio é a solução particular da equação com termo variável. Ok? Se o termo variável for mais genérico, né, numa potência genérica, c elevado a t elevado a n, tá? Nós vamos tentar como solução particular um polinômio de grau n. Tá? Porque ali, no exemplo anterior, o n era igual a 2. A gente testou um polinômio de grau 2. Se o expoente n, tá? O grau n for maior, então a gente faz um polinômio até o grau n. Tá? Então o yt seria b0 mais b1t mais b2t ao quadrado, etc., até bn t elevado a n. Se essa solução falhar, se aparecer uma expressão cujo denominador se anula, a gente tenta o segundo caso, que é t vezes esse polinômio todo, t vezes b0 mais b1t mais b2t ao quadrado, etc., mais bnt elevado a n, e se falhar novamente, a gente, ao invés de pré-multiplicar por t, pré-multiplica por t ao quadrado, né? E assim por diante. Ok, vamos para um outro tópico da aula. Nós vimos a equação a diferenças com termo variável, agora vamos ver equações a diferenças lineares de ordens mais altas, que nós já vimos até a segunda ordem, né? O que é uma ordem de uma equação a diferenças? É o número máximo de períodos de defasagem de tempo, ok? Então, numa equação de enésima ordem, numa equação a diferenças de enésima ordem, há um máximo de n defasagens, tá? Então, veremos a solução de uma equação a diferenças de enésima ordem com coeficientes constantes e termo constante. Por exemplo, yt mais n, veja, enésima ordem, mais a1 yt mais n menos 1, etc. A2 yt mais n menos 2, etc. Chega no penúltimo termo a n menos 1 yt mais 1 mais a n yt, que é o último termo, igual a uma constante. Tá? Então a ordem é mais elevada, mas a gente voltou ao caso de termo constante. Muito bem, vamos começar pela solução particular tentativa. Né? Como o termo é constante, eu posso tentar uma constante. Então a particular é simplesmente a constante k. Então se yt é igual a k, então significa que a gente tem um equilíbrio estacionário, a gente testa essa solução e resolve. Se não der certo, a gente testa o equilíbrio móvel yt igual a kt. Se a solução particular também não funcionar, a gente testa yt igual a kt ao quadrado. Se não funcionar, kt ao cubo e assim por diante. Tá? Então aí dessa maneira a gente calcula a solução particular e depois a gente vai buscar a solução complementar, a função complementar, a solução geral da homogênea. Vamos ter uma nova equação característica, só que note agora, como a ordem da equação a diferenças a equação de diferenças tem ordem n, o nosso polinômio agora não é mais uma equação de segundo grau, é uma equação de enésimo grau, um polinômio de grau n. Tá? Essa é a equação característica. B elevado a n mais a1, b elevado a n menos 1, etc. Mais a n menos 1b mais a n igual a zero. Essa é a equação característica, de onde se extrai as raízes características. Como ela é de grau n, a gente imagina que existam n raízes características, algumas reais, outras complexas, algumas repetidas e outras não, né? E assim por diante. Se tiver raízes complexas, elas sempre aparecem em pares conjugados. Não pode ter um número ímpar de raízes complexas. Ou tem 2, ou 4, ou 6, etc. Então tá. Então esse polinômio apresenta n raízes características BI, i de 1 a n, né? B1, B2 até Bn. Ok? No caso de raízes reais distintas, se eu tiver raízes reais distintas, eu construo a solução geral da homogênea como sendo YC é simplesmente a somatória de 1 a n, de AI, BI elevado a T. Tá? Como a gente fazia no caso de equações de segunda ordem ou equações características de segundo grau. Se as raízes reais forem repetidas, por exemplo, se eu encontrar duas raízes repetidas, pode ser que eu encontre 3 ou mais, mas suponha que eu encontre 3 raízes repetidas.
B1 igual a B2 igual a B3. Então você tem que construir os termos assim, né? A1 B1 elevado a T, né? Que é tudo igual, para chamar isso, as três eu estou chamando de B1, né? Mas a segunda você põe A2, pré-multiplica por T para ser linearmente independente, senão as constantes vão desaparecer, eu tenho um número menor de constante arbitrária, e aí não posso usar todas as condições iniciais, né? Porque se eu estou na enésima ordem, eu tenho N condições iniciais, tá certo? O valor da função no instante zero, o valor da defasagem da função, da diferença da função no instante zero, a diferença segunda no instante zero e assim por diante. Né? Então, o segundo termo aí, né, dessa soma, é A2T, multiplicando por T, B1 elevado a 3. E o terceiro termo teria que ser A3, a constante arbitrária, T ao quadrado, B1 elevado a T. Tá? Você vai aumentando a ordem da variável o grau da variável que você pré-multiplica, tá? Para ficar todo mundo LI. Se forem raízes complexas, né? Você tem aí pares de raízes complexas conjugadas, imagine que apareça o par Bn-1, Bn. Tá? Então esses dois termos da soma, né, são combinados na expressão trigonométrica, né? Que para equações diferentes a gente sabe, é ERT, onde R é o módulo do complexo, tá? R elevado a T, a n-1, que se associa ao termo n-1, a n-1, cosseno de delta t, onde delta é o ângulo no círculo trigonométrico, mais a n seno de delta, de θ, né, de θt, θ, o grego é θ. Se eu tiver outro par de raízes complexas, outro par de complexos conjugados, eu uso a mesma ideia, o módulo aí vai ser outro, o θ vai ser outro também, duas outras constantes arbitrárias associadas. E se houver um par repetido de raízes complexas, eu uso para uma das expressões trigonométricas o fator t r elevado a t no lugar do fator r elevado a t. Eu não posso usar o mesmo fator r elevado a t, porque senão as duas expressões senoidais elas ficam linearmente dependentes. E eu acabo eliminando as constantes arbitrárias. Eu continuo com duas constantes arbitrárias e não quatro. Né? Então eu tenho que pré-multiplicar por t r elevado a t no lugar de r elevado a t. Tá? Então temos os três casos possíveis de raízes, reais distintas, as reais repetidas, pode se repetir n vezes, e as raízes complexas que aparecem aos pares, se repete aos pares. Né? A solução geral é a soma da solução geral e completa é a soma da solução geral da homogênea e a solução particular da equação completa. Ok? No caso da equação a diferenças de enésima ordem, aparece n constantes arbitrárias associadas às n condições iniciais do problema em questão. Muito bem, vamos treinar essa ideia nesse exercício, que é o seguinte: seja a equação a diferença de segunda ordem, perdão, de terceira ordem, né? Y de t mais 3, menos 7 oitavo y de t mais 2, mais 1 oitavo, né? 1 oitavo, y de t mais 1, mais 1 32 avos y de t igual a 9. Calcule a solução geral. Comecemos pela solução particular tentativa, que é simplesmente imaginar yt igual a uma constante, né? Já que essa equação é com termo constante. Né? Bom, então fica, olhando a equação original, fica 1 menos 7 oitavo, mais 1 oitavo, mais 1 sobre 32k igual a 9. Então pus o k em evidência, tá? E ali simplesmente aparece o que seriam os coeficientes. Né? Então o primeiro coeficiente é 1, menos 7 oitavo é o segundo coeficiente, 1 oitavo é o terceiro, 1 32 avos é o quarto coeficiente, pus o k em evidência, igual a 9. Então aí resolve essa soma de frações, põe um 32, que é o máximo múltiplo comum, né, o mínimo múltiplo comum, 32, eu ponho no denominador. Em cima fica 32 menos 28, né, que é 7 vezes 32 dividido por 8, menos 28, mais 4, mais 1, né, isso dá 9, né, 9 sobre 32k. 9 sobre 32k é igual a 9, que é o segundo termo. Né? Portanto, k cancela o 9, então k é 32. Então, a solução particular yt tem que ser 32. Simples, né? Agora, nós vamos ver a solução da homogênea associada. Tá? Então, vamos definir a função complementar olhando para as raízes da equação característica. Vamos montar a equação característica. Como é de terceira ordem, então fica de terceiro grau. Né?
b elevado a 3, menos 7 oitavo b ao quadrado, menos 1 oitavo b, mais 1 sobre 32 igual a zero. Tá? Aí começa a entrar aquele problema de solução de polinômio de grau mais elevado. Né? Aí é um polinômio de terceiro grau. Então tem que fazer exercícios de fatoração. Tá? Então, olha, fatorando, a gente vê facilmente, esse polinômio dá para ser fatorado por b menos meio, vezes b menos meio, vezes b mais 1 oitavo. Tá? Então, nesse caso, o que torna os dois primeiros nulos é meio. Então, b1 igual a b2 é meio, o que anula o último fator aí é 1 oitavo, né? Porque 1 oitavo mais 1 oitavo é zero. Então, b1 igual a b2 é igual a meio, né? E b3 é igual a menos 1 oitavo, né? Porque menos 1 oitavo mais 1 oitavo dá zero. Para mostrar que é assim mesmo que se fatora, eu vou pegar a forma fatorada e vou desenvolvê-la e vou chegar no polinômio original. Então vamos multiplicar b menos meio vezes b menos meio vezes b mais 1 oitavo. Então fica b menos meio, então vou pegar os outros dois fatores e vou multiplicar, vou distribuir, né? Então fica b ao quadrado mais b sobre 8, depois eu estou multiplicando o menos meio, menos b sobre 2, menos 1 oitavo. Então b menos meio, a expressão aqui fica só b ao quadrado, menos 3 oitavo b menos 1 16avos. E agora eu vou distribuir o b, depois o menos meio. Então, distribuindo o b, fica b ao cubo, menos 3 oitavo b ao quadrado, menos 1 sobre 16b. E agora o meio, né? Então fica menos b ao quadrado sobre 2, menos com menos dá mais 3, 2 vezes 8, 16, mais 3 sobre 16b. E depois aqui o menos com menos dá mais, 2 vezes 16, 32, mais 1 sobre 32. Isso dá b ao cubo, aí eu faço menos 3 oitavos com menos meio, né? Fica menos 7 oitavos, b ao quadrado. Depois tem um outro termo que só aparece o b. Né? Tem dois termos, né? Tem menos 1 sobre 16 e mais 3 sobre 16b. Isso dá 1 oitavo b. E o termo independente 1 sobre 32. Tá? Eu chego, portanto, na equação original. Portanto, de fato, né, ela pode ser fatorada assim. As raízes são duas raízes reais idênticas, meio, uma raiz distinta, menos 1 oitavo. Então a solução é A1 meio elevado a t mais A2 t, tem que colocar o t, porque é solução repetida, idêntica, meio elevado a t, e mais A3 menos 1 oitavo elevado a t. E a solução completa é a função complementar, é a geral da homogênea, yc, complementar, mais a particular. Então fica A1 meio elevado a t, mais A2t meio elevado a t, mais A3 menos 1 oitavo elevado a t, mais 32. Tá? Note que nessa solução, todas as raízes, portanto, todas as bases, têm módulo menor que 1. Tá? Então significa que nos três termos há convergência. Então há convergência para o equilíbrio estacionário 32. Tá? É algo que oscila de modo amortecido e tende para o equilíbrio 32. Muito bem, um último tema da aula agora é o teorema de Schur. Tá? O teorema de Schur é específico para equações de diferenças. Tá? Ele tem esse nome em homenagem ao matemático Isaiah Schur. Tá? É um teorema matemático usado para determinar a convergência da trajetória temporal de yt, solução da equação de diferenças, quando a equação de diferenças de ordem elevada não é resolvida facilmente. A condição necessária e suficiente de convergência da trajetória temporal é que cada uma das raízes da equação característica tenha módulo menor que 1. Tá? Então, o teorema de Schur vai garantir que o módulo de cada raiz característica é menor que 1, portanto, existe convergência para esse caso. Esse é o teorema de Schur, que nós já vamos enunciar. Esse teorema foi desenvolvido, portanto, pelo grande matemático Isaiah Schur, que nasceu em 1875 e faleceu em 1941, um grande matemático judeu, que trabalhou a maior parte de sua vida na Alemanha e deve ter tido muito problema por lá nessa época. Né? É possível que ele tenha sido morto na mão dos nazistas pelo ano em 1941. Tá certo? E essa é a homenagem que nós prestamos a Isaiah Schur. O teorema de Schur ele é formalizado da seguinte maneira. Vamos lá. As raízes da equação polinomial de enésimo grau, A0, b elevado a n, mais A1, b elevado a n menos 1, mais a n menos 1b, mais a n. E lembre que para equações a diferenças de enésima ordem, a equação característica é de enésimo grau, é um polinômio de enésimo grau. E o teorema está dizendo, olha, as raízes dessa equação são todas menor que 1, ou seja, garante convergência, né,
da função complementar da nossa equação de diferenças. São todas menor que 1 em módulo. O que precisa para isso? Se e somente se os n seguintes determinantes de uma sequência específica de matrizes são todos positivos. Então essa sequência de determinantes é positiva. Ok? Agora a gente precisa estudar como é que a gente forma essas matrizes e, portanto, os determinantes associados a essas matrizes, como é que elas são montadas. Vamos ver. Aqui está a sequência. Tá? A primeira matriz, portanto, o primeiro determinante, o ΔI, é A0, AN, A0, AN. Então vocês estão vendo que o A0 vai aparecendo na diagonal principal, na diagonal secundária está o AN. E a primeira que aparece é uma matriz de ordem 2. 2 por 2. A segunda matriz que aparece é de ordem 4. Veja que a ordem das matrizes é par, né? Tá? É uma 4 por 4. O A0 continua aparecendo na diagonal principal. Tá? E aí é o seguinte, tem uma entrada 0 à direita, tá? E abaixo do primeiro A0 tem uma entrada 1. Tá? E aqui, vocês estão vendo essa linha aqui tracejada, e se você olha aquela submatriz que aparece na posição oposta em relação à linha tracejada, ou seja, vai do primeiro, ali está no segundo quadrante, né? No quarto quadrante tem a imagem espelhada dela. Então você faz a imagem espelhada dela, você faz o espelho completo. Né? Então o A0 que está embaixo ali fica lá para cima, e o 0 desce para a direção sudoeste, né? Espelha. Tá? A outra submatriz, que aparece acima à direita, na diagonal principal eu coloco os ANs, tá? No lado de baixo, não, no lado abaixo e à esquerda aparece o 0 e não acima. E lá em cima aparece a n menos 1. Tá? Então, eu tenho ali a n, em cima do AN o AN menos 1. Tá? O que há em cima é sempre uma ordem menor, né? AN menos 1. Depois eu coloco a imagem espelhada embaixo. Ou seja, naquele quadrante sudoeste fica o mesmo AN, 0, e o AN menos 1. Tá? Generaliza ali para uma ordem n qualquer, né? N por n. O A0 está sempre na primeira diagonal, na matriz, vamos chamar assim, noroeste, né? E a matriz sudoeste. Aí a matriz noroeste e sudeste. Agora na submatriz, na posição nordeste e sudoeste, aparece o AN, tá? Tem ali um triângulo de zeros à direita e acima, à esquerda e abaixo, e as duas imagens refletidas, né? Né? A primeira submatriz, à sua direita e abaixo, tem ela refletida, e a segunda submatriz, à sua esquerda e abaixo, tem a imagem refletida dela. É assim que você monta essas matrizes do teorema de Shor. E todos os determinantes, tá certo? Tem que ser positivos para que as raízes características sejam menor que 1, que haja convergência. No nosso caso, das equações a diferenças de enésima ordem. Então, observe como são formadas essas matrizes que ensejam os respectivos determinantes. Então, na diagonal principal, aparecem apenas entradas com A0. A partir da matriz 4 por 4, identificam-se submatrizes. Na primeira submatriz, acima e à esquerda, a entrada nordeste é de zeros ou triângulos de zero. Em cada coluna, as entradas abaixo dos elementos da diagonal principal são coeficientes de índices crescentemente maiores, A1, A2, etc. A submatriz a sudeste, na diagonal principal, é a imagem espelhada desta. Na segunda matriz, acima e à direita, na diagonal principal, aparecem entradas apenas com a N. A entrada sudoeste é de zero, ou triângulos de zero. As entradas acima dos elementos da diagonal principal são coeficientes de índice cada vez menores, a N-1, a N-2, etc. A submatriz a sudoeste, na diagonal secundária, é a imagem espelhada desta. Evidentemente, o teorema de Shor é parecido com o teorema de Hoof. Lembra do teorema de Hoof? A gente usava aquele teorema, Hoof, para avaliar a convergência da trajetória temporal da função complementar associada a equações diferenciais. Recordem também que no teorema de Hoof os determinantes eram outros, né? Recordando, o primeiro determinante era 1, o segundo era 1, A3, A0, A2, o terceiro se colocava 1, A2, A3 na diagonal principal, o quarto continuava andando com os subíndices, né? 1, A2, A3 e A4, e aí tinha aquele critério, né? Abaixo dos elementos da diagonal principal as ordens iam ficando menores, acima ficando maiores,
e se a ordem fosse maior do que a dimensão do determinante, aparecia o valor zero, então é aquela regra do teorema de Hoof. É bem diferente da regra do teorema de Schur, tá certo? Mas os teoremas são análogos porque ambos são teoremas são aplicados para se analisar as raízes da equação característica e determinar a estabilidade, a convergência ou não da função complementar. Né? Em ambos os casos, né, na equação característica, a gente faz o A0 ser 1, né, por convenção, como a gente escreve a equação característica. Né? O termo de ordem mais elevada, a gente põe o coeficiente igual a 1, tá, por construção. Veja que no caso do teorema de Schur, isso não garante, né, que o primeiro determinante tenha o sinal adequado, seja positivo, porque o primeiro determinante não é A0, AN, AN, A0. Então, A0 é 1, né? Então, 1 vezes 1 é 1 menos AN ao quadrado. Tá? Então, o sinal vai depender do módulo de AN. O sinal pode ser positivo, que tem que ser pelo teorema, mas pode ser que dê sinal negativo também. Tá? Então, vejamos agora dois exercícios a título de fixação. Primeiro deles, dada a equação a diferenças de segunda ordem, com coeficientes e termos constantes, tá? Coeficientes e termo, único termo constantes, y t mais 2, mais 3y t mais 1, mais 2y t igual a 12, veja se existe convergência sem resolvê-la, apenas aplicando o teorema de Schur. Bom, nessa equação A0 é igual a 1, A1 é igual a 3 e A2 é igual a 2. Portanto, o ΔI, primeiro determinante, é A0, A0, A2, A2, fica 1, 1, 2, 3. Olha, isso aí deu menos 3, porque é 1 menos 4, menos 3, menor que 0, que viola o teorema de Schur. Consequentemente, viola a condição de convergência. As raízes características dessa equação de diferenças é B1 igual a 1 e B2 igual a menos 2. Né? A equação característica é b ao quadrado mais 3b mais 2, né? A soma das raízes é menos 3 e o produto é 2. Portanto, as raízes é menos 1 e menos 2, né? A soma dá menos 3 e o produto dá 2. Né? Então, uma das raízes características tem módulo maior que 1. Portanto, a trajetória, de fato, né? A trajetória da função complementar, né? Na função complementar, a trajetória da variável dependente é divergente. Temos o último exercício da videoaula, mas antes de resolvê-lo, vamos ditar a questão da videoaula. Eu quero que vocês resolvam o exercício da página 568, do bloco de exercícios 18.4. Eu quero que vocês resolvam o exercício 6, item B, 6B do 18.4, ok? Essa é a tarefa de casa para vocês. Exercício, então. Dada a equação a diferenças de segunda ordem, com coeficientes e termos constantes, yt mais 2 mais 1/6 de yt mais 1 menos 1/6 de yt igual a 2, veja se existe convergência sem resolvê-la, apenas aplicando o teorema de Schur, até porque nós já resolvemos essa equação. Bom, nessa equação A0 é igual a 1, A1 é igual a 1/6 e A2 é menos 1/6. Portanto, o ΔI é que A0, AN, A0, AN, A0, fica 1, 1/6, 1/6, 1, isso dá 35, 36 avos, que é positivo. O segundo determinante, de ordem 4×4, você substitui lá os coeficientes, tá certo? Tá? Veja que aparece alguns zeros, põe os zeros lá, os coeficientes, isso dá 11, 7,5 por 12, 9,5. Lembra que você pode resolver esse determinante utilizando o MATLAB, como a gente explicou numa videoaula anterior. Esse determinante também dá positivo, né? Então estão satisfeitas as condições necessárias e suficientes do teorema de Schur para a convergência da trajetória da variável dependente, tá? Portanto, é o valor que a gente já tinha obtido no exercício teórico, tá bom? Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Bom exercício, bom trabalho de casa.